Boa tarde a todos, meu nome é Natan, sou estudante do curso de Odontologia do 6º semestre da Universidade Católica de Brasília e quero agradecer a Joumbi por permitir a apresentação desse trabalho neste renomado evento, cujo tema do trabalho é Dimensões do rebordo maxilar pós-exodontia e sua relação com a implantodontia. O orientador deste trabalho é o professor Igor Machado Ribeiro. E como introdução eu posso trazer que a estrutura ósseo-alveolar ela é uma estrutura dentro-dependente, ou seja, ela depende do suprimento sanguíneo, ela depende do ligamento periodontal. E logo após a extração dentária, esse ligamento periodontal com o suprimento sanguíneo, ele é perdido. E o que isso pode causar? Podem causar vários impactos negativos, como por exemplo, a reabsorção óssea sendo a principal delas. E a extensão da reabsorção óssea, podendo ser uma extensão tanto em altura quanto em espessura, vai depender do fenótipo ósseo do nosso paciente, podendo ser um fenótipo ósseo fino, menor ou igual a 1 milímetro, ou podendo ser um fenótipo ósseo espesso, maior do que 1 milímetro. E podem ser causados também vários impactos clínicos negativos, como por exemplo o da imagem A, que nos demonstra a descoloração do tecido, e logo ao lado, na imagem mais expressiva da imagem B, após ser aberto o retalho, podemos observar falta de osso, cobrindo aproximadamente metade da superfície labial deste implante. E como objetivo geral é realizar uma revisão de literatura abordando evidências referentes às alterações dimensionais pós-extração do rebordo alveolar, a espessura da parede óssea facial associada à zona estética da maxila e suas implicações na implantodontia. E como podemos observar o fenótipo ósseo do nosso paciente, como podemos observar a reabsorção óssea do nosso paciente. Tudo isso através de tomografias computadorizadas de feixe cônico, que podemos observar a extensão da perda óssea, as zonas de risco e os fatores de modulação. Podemos observar também através dos impactos negativos estéticos, como foi mostrado ao slide anterior da imagem A. E todo esse trabalho foi realizado através de artigos de 2011 a 2021 da plataforma de busca PubMed, cujas palavras-chave são reabsorção óssea, maxila, rebordo alveolar e implante dentário, e foram incluídas revisões sistemáticas e estudos clínicos randomizados ao tema de dimensões do rebordo maxilar pós-exodontia e sua relação com a implantodontia. E alguns artigos foram excluídos pelo resumo não condizerem com o tema, e ao total foram selecionados 6 artigos. E aqui eu trouxe 2 casos clínicos, como sendo o primeiro um paciente com fenótipo ósseo fino, ou seja, menor ou igual a 1 milímetro, e logo na primeira tomografia podemos observar que esse paciente já tinha um osso vestibular bastante fino após a extração. E logo ao lado, na segunda imagem, na segunda tomografia, podemos observar que houve uma grande reabsorção óssea após 8 semanas da extração. E a sobreposição dos modelos de superfície, que seria a sobreposição da primeira imagem com a segunda imagem, nos mostra isso. E essa área em vermelho nos mostra o que foi perdido de tecido, o que foi reabsorvido de osso. E a área em verde nos mostra os tecidos que se mantiveram estável. E no segundo caso clínico, um paciente com fenótipo ósseo espesso nos mostra, após a extração, que ele já tinha um osso vestibular bastante espesso, e logo após 8 semanas houve sim uma reabsorção óssea. Em todos os pacientes houve uma reabsorção óssea após a extração, porém um paciente com fenótipo ósseo espesso não irá implicar negativamente no planejamento de um dentista, caso seja um planejamento de implante, por exemplo, que irá se adaptar bem ao osso, irá se adaptar bem aos tecidos moles. E logo ao lado há novamente sobreposição dos modelos de superfície, do paciente com fenótipo ósseo espesso. Podemos observar que a maioria da área está em verde, que significa que os tecidos se mantiveram estáveis, E há uma pequena área em amarelo, que significa que houve pouca perda de osso, uma pouca reabsorção óssea, E logo ao lado eu trago aqui um caso clínico. Podemos observar que houve um defeito vertical mais na vestibular do que em palatina, E uma observação é que nas áreas proximais dos dentes não houve perda óssea, porque possuímos dentes adjacentes suportando a crista óssea, Logo abaixo podemos observar também que houve defeito vertical na zona estética, da maxila. Foi mais em vestibular também do que em palatina. E aqui eu trago em números o que foi perdido em altura, o que foi perdido em espessura, dos pacientes com fenótipo ósseo fino e espesso. Podemos observar que logo após 8 semanas, esse paciente com fenótipo ósseo fino, menor ou igual a 1 milímetro, foi perdido aí aproximadamente 62% de altura, que significa 7,5 milímetros,
e em espessura foi perdido aí 10% aproximadamente, que significa 0,8 milímetros. Logo ao lado, temos também o do paciente com fenótipo ósseo espesso, ou seja, maior do que 1 milímetro. Foi perdido 9%, né, em altura, que significa 1,1 milímetro, e em espessura não foi perdido nada. E o que podemos concluir com isso? Que as alterações dimensionais vão acontecer em todos os pacientes, mas em pacientes que vão apresentar osso fino, a alteração vai ser mais evidente. E como conclusão, eu trago que a extensão da reabsorção óssea vai depender do fenótipo ósseo do nosso paciente, ou seja, podendo ser um fenótipo ósseo fino ou espesso, e nós sabendo a espessura da tábua óssea vestibular do nosso paciente vai nos proporcionar um tratamento adequado. E eu trago aqui dois gráficos que vai representar o percentual de perda óssea vertical e horizontal, e podemos observar nesses dois gráficos que o percentual de perda óssea, tanto horizontal quanto vertical, foi maior na zona central do que na zona proximal. E neste QR Code estão todas as referências de todos os artigos que foi preciso colocar neste trabalho, e ao final eu trago uma frase de Flávio Augusto que é: lembre-se, o conhecimento ele é apenas um meio, o que você produz com ele são os seus objetivos. Eu deixo aqui meus agradecimentos a todos os coautores e ao orientador do meu trabalho. Muito obrigado.